e derramar sobre ele, Deus, uma unção de sabedoria, intrepidez e capacitação vinda de Ti. E toda palavra que sai da boca dele, Deus, seja o Teu Espírito a usá-lo para poder alimentar a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Glorificado seja nosso Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, Romanos 8. Estava programado para o irmão França, que é uma bênção, mas como ele não pôde vir, Deus falou: vai ser esse diácono aí mesmo. O negócio é que ele use, né? Só mudou o canal, com a graça de Deus. Romanos 8, nós vamos ler do 26 ao 39. Deus colocou no meu coração, já tinha colocado sobre isso. É claro que depois que o pastor chama, a gente vai separar mais a palavra. Mas esse tema será que ele vai ser feito? Será: Deus nos chamou para vencer. Deus não nos chamou para ser derrotado. Ele nos chamou para vencer. Assim vai falar a palavra, Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Somos nós. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes os conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e ao que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: pelo amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, meu Pai, hoje estamos mais uma vez na Tua casa para sermos alimentados, Senhor. Não através da nossa carne, o alimento físico, Senhor, mas o alimento espiritual, Senhor. Senhor, neste momento que o Senhor fale com a Tua igreja. Fale comigo também, Senhor, porque Tu tens o controle de tudo. Acampe Teus anjos neste lugar. Que Tua vontade seja feita em supremacia ao eu. Que nós todos, não somente eu que estou aqui, que nós todos diminuamos, Senhor, para receber de Ti, porque
O remédio não vem antes do diagnóstico. E precisamos entender que precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Senhor. Vamos glorificar de Deus. Pode sentar? Essas passagens que eu te falei, ela é uma passagem de pura vitória. Nós aqui vemos como Deus, através do Espírito Santo, implementou o apóstolo dos gentios para nos deixar totalmente certos que não há brecha para a derrota. Se isso acontecer, o que eu vou tentar passar para vocês aqui é porque nós não tomamos posses. O livro de Romanos foi escrito durante as viagens de Paulo. Quando ele escreveu esse livro, ele estava em Corinto, nesse momento. Mas era um povo de facilidade para se evangelizar, pelo seguinte motivo: os judeus, que era o povo, a princípio, se diziam escolhidos por Deus, mas a palavra de Deus vai colocar lá, começando na casa de Cornélio, quando Pedro chega lá e vê as línguas, quando lá no seu nascimento, Deus já separa Paulo para uma missão que seria futura. Já entendemos que o plano de Deus não era só para aquele momento. O plano de Deus, fala João 3,16, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, não apenas os judeus que hoje não creem, para vocês entenderem, hoje estão ainda à espera do Messias, mas esse povo era resistente à palavra do Cristo, que é o título. Jesus, o nome, Cristo é o título, é o Cristo, o Redentor, aquele que tem a função de nos salvar, porque é através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eles renegavam e lutavam de todas as formas contra todo aquele que tinha a mensagem da cruz. O apóstolo dos gentios, ele começa a usar as sinagogas, mas ele atinge muito menos o próprio povo gentio. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Se você não é judeu, que é o nosso caso, nós somos gentios. É por isso que quando falamos de ler a Bíblia, o livro de João é o livro do Evangelho de Cristo destinado aos gentios. Os gentios já tinham passado por uma situação que eles viviam sobre os deuses pagãos, eram politeístas. E estavam já entendendo que aquilo era falso. De uma forma que aquela presença daqueles deuses não os edificavam, não acrescentavam mais nada. Eles já sentiam e começaram a conhecer o verdadeiro Deus. O Deus desconhecido que Atenas, Paulo parou do lado daquela, querendo pregar a palavra, ele parou do lado daquela estátua, quando falava que era o Deus desconhecido, e falou: vem aqui que eu vou te falar quem é esse Deus desconhecido. O povo gentil, já descrente com os deuses pagãos, abria seu coração e era tragado, vinha em relação e começou a aderir à palavra de Deus. Paulo, quando ele mandava as cartas, ele acrescentava, orientava, porque era um homem muito orientado pelo Espírito. Ele pegava as pessoas que ele mesmo tinha colocado responsáveis em cada igreja que ele deixava uma pessoa ali responsável. Hoje ele estava falando sobre isso na escola dominical. Timóteo, Priscila, outros, Afrodito. Em vários momentos ele tinha as pessoas que ele criava as dedos, mas ele era itinerante, ele não parava. E ele acrescentava, e aqui ele fortalecia a sua fé. Os romanos eram um povo que tinha um poder bélico, mas tinha sua fraqueza na luxúria e na soberba. Tantos que caíram na sua supremacia através dos bárbaros. Nessa mensagem ele fortalece aquele povo que estava querendo mudar a sua realidade. Nessa mensagem, nesta carta dos romanos, exatamente nessa parte, ele fortalece aqueles que estavam querendo a mudança.
que até mesmo a família dos romanos vinham por causa de coisas que eram praticadas até mesmo nos templos. Nos tempos de Iliana havia orgias que eram feitas, e as próprias esposas se tornavam às vezes o nome certo seria as prosélitas. Prosélito é o novo convertido ao judaísmo. Mas os próprios judeus, às vezes, eles não sabiam entender ou manifestar do Espírito, como o cristianismo chegou para demonstrar. No Velho Testamento nós não falamos sobre salvação. Isso veio com Jesus. Com Jesus, que quando ascendeu falou que ele teria que ir para que o Consolador viesse. E todo aquele, cada um, quando aceita Jesus, vira um templo do Espírito Santo. E o Espírito começa a conduzir a tua vida, se você assim a deixar. Você para, dá o leme agora. Eu não vivo, mas Deus vive em mim. E Ele tem a palavra que vivifica. E Ele vai vivificar a tua vida. Nessas passagens, Deus vai falar que só não seremos vencedores se nós não tomarmos posse do que Ele tem para a tua vida. Você pode estar pensando nas tuas problemas financeiros, você pode estar pensando nos teus problemas familiares, mas essa vitória que eu venho falar hoje não é sobre essas batalhas. Eu vou falar hoje sobre uma batalha onde nós somos vencedores, porque fomos, como diz aqui, aos que Deus, e aos que predestimou, a esses também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. Ele não deixa brecha. Você é mais do que vencedor em nome daquele que nos amou, como diz o versículo 37. Mas o que nós vamos ver é que essa luta não é sobre as coisas pequenas. Tem uma coisa que Deus mais valoriza. E como muitas vezes eu já estou aqui em escola dominical, vou pregando, as pessoas já desconfiam do que? Quem é que eu sou? Como eu falo, o diácono Ricardo é repetitivo. O que Deus mais quer é a entrega do teu coração. Porque Ele não vê os teus atos. Era a diferença da lei para a graça. Lá na lei, quando nós lemos o livro de Jó, Jó sacrificava caso seus filhos pecassem. Parecia uma barganha. Lá na lei, quando os atos eram justificados de certa forma, e era o que era visto, serviria. Mas Deus veio, colocou seu filho encarnado, e Ele mesmo falou que Ele não veio para parar, mas Ele veio para complementar. Ele veio para complementar o que antes já devia estar acontecendo. Quando nós vemos a história de Davi, por exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, isso acontece porque, mesmo quando pecava, ele se derramava aos pés de Deus, como vemos no Salmo 51, que é um salmo maravilhoso. Quem não se derribou ainda desse salmo, um dia leia, porque ele é curto, mas, quer dizer, não é muito comprido, mas onde tu vê um rei se rasgar aos pés do Senhor como se fosse uma criança rebelde, mas se arrependido totalmente. E a sorte, e o que Deus fala por ele ser chamado homem segundo o seu próprio coração, é que ele se arrependia de coração, e por esse arrependimento ele conseguiu o perdão dele. Mas todo pecado ele tem consequências, e Deus não deixou que ele construísse o templo. Por que eu toquei no templo? Porque aquele templo ele foi criado para sacrificar. Templo para sacrifício. Mas aquele templo, e que ele não pôde fazer, quem levantou foi Salomão, ele tinha até sua utilidade comprometida. Mas por quê? Porque era um templo para sacrificar ao Deus, que era um costume daquela época. Mas estava se aproximando, e Deus já sabia que ia ter um momento que este tipo de relação não serviria mais. Esse templo
ele foi destruído 3 vezes. Eu até anotei aqui, a primeira destruição em 586 a.C., quando Nabucodonosor toma o povo como escravo. Na revolta judaica, em 70 depois de Cristo, os romanos, o imperador Tito destruiu de novo. E a terceira destruição no ano 135. Dessa hora não teve mais como buscar a recuperação, porque ele transformou num templo helênico, mas não tinha mais função. Estava para vir o Redentor. Jesus, ele veio e pediria mais do que sacrifícios. Agora, o teu ato não é somente mais visto. A partir daquele momento, o teu coração, ele lê com facilidade. Ele fala que o adultério não é mais o ato de se deitar com outra mulher. O adultério vem do pensamento de um dia olhar e querer. Só de você querer e planejar alguma coisa na sua cabeça, você já está adulterando. Você já está pecando. E a palavra de Deus fala em vários pontos que onde abunda o pecado, o Espírito não opera. Onde há manifestação da ação de Satanás, porque ele age, Deus, ele não disputa você. Ele quer que você o escolha, que você tenha decisão. E ele, quando você fizer isso, ele vai te ajudar nessa escolha. Mas ele não escolhe por você. Ele não arma, ele não procura brechas. Ele pode usar um irmão, pode usar a igreja para falar uma palavra que pode tocar o teu coração, mas a escolha é sua. Essa responsabilidade é sua. E as consequências também é sua, é minha. Deus começa a preparar tudo, porque o que estava sendo disputado seria muito forte. Deus, ele tem todo o controle, mas em algumas coisas depende de você. Lucas 37 fala que é o Deus do impossível, mas ele só faz o impossível quando você faz o possível. Quando a sua parte é feita, ele complementa. Quando você aceita o Senhor, não pelos lábios, não pelos lábios. Quando você tem o Senhor pelo coração, Deus age na tua vida. Essa luta e essa batalha que eu estou tentando falar, aconteceu um prenúncio dela quando Davi foi lutar contra Golias. Eu já falei aqui uma vez, falando dessa passagem, que Davi, munido do poder de Deus, com a sabedoria de Deus, tinha certeza da vitória. Mas uma coisa que às vezes nós não separamos é o que disse Golias. 1 Samuel 17, 8, 9. A proposta do gigante Elias para Israel era a seguinte: escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos os vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. A regra era a seguinte: o vencido se torna escravo do vencedor. Nós começamos a entender que tipo de batalha está sendo travada. E essa batalha está até hoje sendo travada nas nossas vidas, nos limites, no espiritual. Uma guerra que os nossos olhos humanos não conseguem contemplar, mas quando nos colocamos aos pés do Senhor e oramos, vendo ela sendo travada nos nossos sentidos, nas nossas vontades, nos manjares que se apresentam. Porque Golias falou que o vencido seria servo. Satanás não fala isso para a tua vida, mas na hora que ele te vence,
Na hora que você não faz como Daniel, que chegou lá no castelo de Nabucodonosor e se separou dos manjares e não se corrompeu. Não faz como Jesus, que se sentava com os publicanos, com os pecadores, mas não deixava que eles o mudassem, não se corrompia. Quando nós não fazemos desta forma, não entendemos que nós somos sal da terra e luz do mundo, agentes transformadores, e nos deixamos ser transformados, quando os manjares que nos apresentam, nós agradecemos e nos deleitamos e nos afastamos cada vez mais de Deus. Quando isso acontece na nossa vida, o que Golias deixou explícito e Satanás não deixa, acontece. Nesse momento você vira servo de Satanás, porque você está se afastando da presença de Deus. Todas as promessas que constam nesse livro não te pertencem mais. Você não tem mais o direito. Quem aqui já viu um servo de Deus ser envergonhado perante uma pessoa que cai endemoniada? Porque ele não tem autoridade, não tem vida em santidade, não busca a Deus para que a autoridade do nome de Jesus seja feita perante aquele momento. O próprio Jesus fala que são demônios que só saem com jejum e oração. Mas às vezes as pessoas acham que é bater o pé e o demônio subir. Não é dessa forma. Dizem que existe, e é a verdade, que existem ministérios compostos por demônios, não, por satanistas. Pessoas que estão ali para te tirar da presença. Mas a palavra de Deus, ela está ao alcance de todos. Como eu falei aqui na oração, antes do remédio vem o diagnóstico. Você, quando vai lá para um médico, ele vai te passar um remédio, mas antes ele vai ver o que está acontecendo com a tua vida. E nesse ponto, quem vai diagnosticar é você. E quem vai te ajudar é o Espírito Santo de Deus. Mas para isso você tem que às vezes parar de olhar somente às vezes o seu irmão e se olhar no espelho e falar: como é que está a minha vida com Deus? Que brecha eu estou dando para que Satanás haja em mim e na minha família? Será que eu tenho autoridade correta para repreender a sua ação nos meus filhos? Será que, como nós oramos aqui no final dos cultos, que nós temos canal de bênção para poder jogar a chama do Espírito, que na palavra de Deus é tida como fogo, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso colo de trabalho, na nossa parentela? Ou nós estamos sob o cabresto de Satanás? Porque ele nos tem como controle, ele nos amarra, e nós nem ao menos às vezes conseguimos constatar isso na nossa vida. Porque, como eu já falei aqui, Deus nos chama para vencer. Esta é a batalha mais importante que nós podemos travar. Não tem coisa mais importante do que a sua salvação. Quando Adão caiu, antes disso acontecer, a vida dele era plena. Não existia pecado. A própria nudez era pura. Todo final da tarde ele conversava com Deus, que Deus preparava para ele e para toda a sua descendência. Era uma coisa maravilhosa. Mas através de Satanás entrou o pecado. E pensa quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. O que aconteceu? Qual foi o teu caminho até aqui? Porque o tempo da ignorância Deus joga no mar do esquecimento. Até a blasfêmia contra o Espírito Santo Paulo praticou, mas estava no tempo da ignorância. É o único pecado que não tem perdão. Mas e depois? Quando você teve a ciência do que era Deus para a tua vida,
Paulo ele vai falar, vamos lá, Davi, 1 Coríntios 2, 14 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A pessoa tida como natural é aquele antes de aceitar Jesus. Ele não conhece o poder de Deus. Porque, como eu já falei aqui algumas vezes, você não tem como falar para Deus o que é se relacionar com Ele. Ele tem que viver isso. Não tem como você, com palavras, descrever o que você sente desta forma. Por isso que, às vezes, se ele chegar para você e falar que não acredita na Bíblia, a melhor pregação é o teu testemunho de vida. Ele tem que ver o que Deus faz na sua vida. E ele não vai entender, porque ele é natural. 1 Coríntios 3, 1 a 6, Davi. Depois você aceita Jesus, aí você é o crente carnal. E estes foram os filhos de Davi. Não, 1 Crônicas não, 1 Coríntios. Davi não entra, né? 3, de 1 a 6. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, nós sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro de Apolo, porventura não sois carnais? Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O crente carnal é aquele que aceitou Jesus, mas não cresce, não busca crescimento, não se debruça na palavra. É o que nós podemos falar de morno. E a palavra de Deus disse que Deus vomita. Você começa a não ter mais a desculpa da ignorância, porque você o aceitou. Você começa a ser avisado de uma forma ou outra. Você vai na igreja de vez em quando, existe servos, de alguma forma vai falar no seu coração, mas você entende que onde você está de bom tamanho. Você já está dentro da casa de Deus. A palavra é edificante, o louvor é lindo, mas não tem mudança na tua vida. Você já aceitou Jesus pelos lábios, não pelo coração. E o crente carnal, ele não vai se aproximar de Deus, porque, como eu falei lá atrás um pouquinho, agora Jesus, ele enxerga o teu coração. Ele sabe das tuas fraquezas. Ele sabe de onde ele pode contar, onde ele não pode. Ele vê os teus talentos, e quando é a necessidade, ele te dá dons, porque dons vêm do Espírito. Dons é capacitação espiritual dada pelo próprio Deus. Ele não quer que você seja melhor do que ninguém. Ele só quer que você o escolha. Todas as batalhas que você pensa que surgem na sua vida, aquele que agora está vindo à sua mente, ele se faz presente quando você se liga à videira de forma concreta, quando você está firmado na rocha, e quando você para de entender que você tem luz própria,
e começa a refletir a que Ele emana para a tua vida. Começa a ser um espelho que vai alcançar outras almas. Ele começa, o livro de Mateus vai falar, como Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a pessoa vê essa passagem e fala que ele consegue tudo. Não, tudo ele pode suportar, porque a mente dele não está mais no que está acontecendo aqui. Ele está ligado ao reino de Deus. Então até que certas coisas que para outras pessoas seriam terríveis, Paulo passa glorificando, porque ele chegou a um estado de espírito, uma ligação com Deus, que aquilo para ele é tranquilo. Ele fala em certos momentos que ele queria até melhor se fosse que eu morresse, mas não cabe a ele. Não é que ele se acovardou a algum problema terreno, é que ele quer a ligação, aquilo para ele, o que ele vive aqui, a fase, as vitórias terrenas param de ter a real importância nesse momento, porque ele pensa no reino de Deus. Vocês lembram que eu falo de vez em quando na EBD, e quando tenho oportunidade aqui? Por que Deus falou para o povo de Israel para exterminar aqueles povos em Canaã, na terra prometida? Porque o nível de iniquidade daquele povo pelo nível de iniquidade, não tinha mais como eles voltarem atrás e ser salvos de Cristo. Para eles terem salvação que nem era discutida naquela época, mas não tinha conserto. E se nós fomos criados para aceitar a Ele, para ser salvo por Ele, se Ele vê que não tem mais conserto, isso não vai acontecer, a tua vida não tem mais valor. Porque para Deus o que importa é a tua salvação, não a tua vitória, que Ele também nos dá. Segundo nas Tons 7,14, Ele fala que todas as coisas que você buscar pelo meu nome, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, eu perdoarei e sararei a tua terra. Isso é promessa para cá, não é para a glória. Mas isso acontece para quem está preparado para ir, para subir. Que no dia do juízo, pastor fala Mariondes, venha para mim. Como é que é, pastor? Isso, vinde a mim. Glorificado seja Deus. Toda a tua vida é uma preparação para este dia, para aquele momento. E conforme você percorre este caminho, Ele te dá as coisas da terra. Mas quando você se desvia desse caminho, até a oração do ímpio é abominável a Deus. O ímpio não tem valor para Deus, a não ser que ele já entenda que tem um encontro marcado, como Paulo ou Saulo em Damasco. Era perseguidor. Ananias, quando foi chamado por Deus para lá curar, ele falou: Senhor, aquele homem estava matando todo mundo. Ele é uma ferramenta, um vaso separado para ser usado por mim. Na tua família, aqueles que você quer que estejam na presença de Deus, Deus sabe se vai ter um encontro. Muita gente acredita ainda, tomara que menos pessoas acreditam na predestinação. Não existe isso. Deus não escolheu você para ser salvo. Deus quer que você o escolha para que você seja salvo. Mas Ele sabe se vai acontecer ou não. Ele teve um encontro para você estar aqui hoje. Teve uma história. É o amor, o entendimento. Às vezes você começou a ler por um motivo que a gente não tem, começou a ler a palavra de Deus. Mas a fé vem do ver e ouvir a palavra de Deus, e dessa forma o Espírito Santo começou a tocar o teu coração. Deus tem planos para a tua vida, e eles são mais fortes do que você imagina. Vai lá, Davi, Hebreus 5, 11 e 14. Hebreus 5. Esse aí fala
Nós falamos do natural, do carnal. Esse é o espiritual, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quando você é o espiritual, ninguém pode te entender. A palavra de Deus lá em Coríntios fala que Deus usa os loucos para confundir os sábios, porque os sábios tentam entender pela carne. E nós somos guiados pelo Espírito, é a mente de Cristo operando em nossas vidas. Quem pode entender a mente de Cristo? Quem pode sobrejugar ou explicar pela carne o que é espiritual? Então, a quem olha pela carne vai olhar para você, você está louco. No sábado pela manhã, no domingo à noite, não interessa, eu estou aqui bebendo a minha cerveja, estou aproveitando, tem as mulheres bonitas, várias coisas que naquele momento ele acha importante, e ele vai dizer que você não faz sentido a tua decisão, porque ele vai olhar para você pelos olhos da carne. Ele não tem o discernimento do Espírito, ele não entende que Deus só te deu vida plena quando está sobre a graça de Deus. Ele só te completa em plenitude de vida quando Jesus está trabalhando no seu coração. E ele não entende que todos aqueles vícios, aquela vida errônea, mesmo a ele não o completa, porque ele não esperou e não experimentou para o que você tem como vida hoje, a vida em Cristo Jesus. Mas nós temos que entender que não podemos nos manter com leite como bebê. Precisamos nos alicerçar cada vez mais para nos alimentar de alimento sólido, para que a meninice não nos tire do caminho, para que aquele crente que chega na igreja e por qualquer bobeira se acha injustiçado, por qualquer bobeira acha que tem perseguição, porque qual bobeira acha que não está tendo oportunidade. Aquela pregação foi para mim, eu tenho certeza, ele sabe alguma coisa da minha vida. Isso é meninice. Quando nós começamos a nos alimentar do alimento sólido, nós começamos a entender que às vezes foi para você sim, mas não porque o pregador sabe da tua vida, é porque ele está sendo usado como canal direto do trono de Deus para falar contigo, ao teu coração. E nós precisamos entender isso muitas vezes, parar de ser um bebê na fé, ter crescimento na palavra de Deus e no Espírito através desta palavra, e o amadurecer proveniente da relação com esse Deus. Nós vamos lá em Gálatas, quando vemos os frutos da carne e as frutas do Espírito. Quando adquirimos o fruto, as características cristãs provenientes desse fruto, não tem fofoca, não tem meninices. Quem lembra? Bondade, longanimidade, fé, mansidão, benignidade. São os frutos não, desculpa. São as características que devem ser externadas por aquele que possui o fruto. Porque esse Deus chamou para vencer. Este toma posse das promessas que está neste livro e fala: é comigo. Deus me conhece, sabe das minhas fraquezas, me fortalece. Salmo 91,
Versículo 3, bota aí, Davi. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro. Satanás quer tragar, mudar a tua vida. E se você deixar, ele vai te usar dentro da casa de Deus. Judas. Antes de acontecer, Deus já fala que seria o filho da perdição. Mas Judas teve a escolha. Não foi Deus que predestinou que ele deveria ser. A escolha foi de Judas. Ele se deixou, ele escolheu aquilo. Eu acredito até pela história, poderia ter salvação, mesmo depois. Mas ele se enforcou. Romanos 12, 2. Davi. Não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cheio de mulheres aqui, quem já fez bolo? Cheio de cozinheira. Poxa, gente, bom. Quando você vai fazer o bolo, nós colocamos uma forma, né? Nós pequetamos aquela forma. Quem já pegou no final da forma aquele coisa sulagada? Que coisa gostosa. Já tá, olha a diabetes. É gostoso a peça. Alexandre. Todo mundo aponta para Alexandre. Glória a Deus. Mas pensa na forma como se fosse o mundo. Nós muitas vezes assumimos como se fosse um formato, uma forma, e é difícil voltar, sair dessa forma. Quando o bolo ainda está em formação, ele é líquido, ele assume o formato que você quiser. Você pode botar as forminhas pequenininhas, pode ser uma grande, pode ser aquele tabuleiro. O gosto não muda não, só o formato. Mas o mundo, ele tem uma forma. Quanto mais você vai para o forno, pior é para você mudar isso. Quanto mais você vai para a lama, mais difícil é para você sair. Quanto mais tu adentra e se alia ao pecado, mas não é impossível. Porque nós não somos bolo. É só uma visualização. Nós somos o menino dos olhos de Deus. A criação que o próprio Satanás entende e investe contra nós, porque ele já está condenado. Ele investiu contra Deus pela sua soberba e perdeu. Mas como eu sempre falo também, ele não abandonou o campo de batalha. Ele sabe que lá contra Deus ele não conseguiu, mas ele não deixou o céu ileso. Ele trouxe contigo 1/3 dos anjos do Senhor. E agora o alvo dele são vocês. É a minha família, sou eu. Ele está no campo de batalha ainda porque ele quer nos levar com ele. E ele vai te dar. Ele vai te dar coisas aqui. Porque através dos seus demônios ele consegue. Mas as nossas escolhas precisam ser restabelecidas conforme o que Deus pede. Você quer ver? Romanos 12, 21. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe qual é o ministério que Jesus deixou aqui? É a coisa mais forte que você vai poder viver na tua vida. É o amor. Não existe nada mais forte do que o amor. Deus fala do ágape,
No teu casamento existe o eros, mas é o amor, a maior força que se movimenta neste mundo. E é através deste amor que nós somos mais do que vencedores, em nome daquele que nos amou. Porque a palavra fala que é através do bem que se convence o mal. Não adianta você orar para Deus fazer justiça contra o irmãozinho que catucou teu calcanhar. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem com a carne, é contra os principados e potestades. Aquele irmãozinho errou, deu mole, né? Mas ele é criatura de Deus, e Deus também vê valor naquela criatura. Deus quer que você, mesmo sendo pisado muitas vezes, tenha a maior força que já passou por esse mundo. Que você ame, não porque é por isso. Você ame porque você faz isso em nome de Jesus. Você ame porque você escolheu a Jesus. E como vamos falar lá de novo em Efésios e Gálatas, principalmente em Gálatas, nós vamos assumir o caráter de Cristo, a visão de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele não quer que você veja conforme o que você entende. Ele quer que você veja conforme a visão dele que ele coloca. Dessa forma, não existe o que chegue para você. Não existe quem se coloque na sua frente, quem fale que o seu ministério não vai vingar, quem fale que você não louva bem, quem fale que daqui a pouco tu está no mundo de novo, porque isso é fogo de palha. Quem às vezes fala para você: pô, pastor, lembra do menino? Não me dá oportunidade. Dentro da tua casa, esse amor precisa. Eu falei sobre as mulheres, mas o homem é o sacerdote da casa e a mulher ajuda a edificar. A tua função, pai, marido, é manter a tua família na presença de Deus. E a fofoca só vai te afastar. O disse-me-disse, bobeira, só vai te afastar. A maior arma de Satanás é a conformidade e a falta de comprometimento. Quando você se conforma com a tua vida que está sendo levada no mundo, mesmo que você esteja vindo para o culto, tem gente que fala que algumas pessoas estão com um pé dentro da igreja e outro fora. Isso não existe. Quem você acha que fez isso está com os dois do lado de fora, porque Deus não divide moradia. Ele não te divide com ninguém. Ele não aceita prêmio de consolação, restos. Ele quer que você o viva, e Ele quer viver através de você. Ele quer que você assume que Ele está no leme da tua vida. E quando você fizer isso, do mesmo jeito que as pessoas vão falar, elas vão cair por terra. Porque maldição sem motivo não é levada a sério, nem pelo próprio Deus. Nós podemos falar sobre várias coisas, mas a palavra de Deus fala que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence aquele que crê é o Filho de Deus. Deus te criou para ser mais do que vencedor. Deus não te criou para cabeça baixada. Deus não te criou para ser derrotado. Uma vez eu falei conversando, é uma discussão, mas não era uma briga, sobre um posicionamento, e eu falei que eu me ajoelho nos pés de um Deus para não precisar fazer isso perante homem nenhum. Quando você faz isso perante a Deus e coloca a tua vida na presença dele, Ele
te honra, porque você está a serviço dele, você é ungido de Deus, e você toma posse disso. Não é porque você merece, mas é porque você foi criado para isso. Deus te criou para reger este planeta. Como Adão, que deu nome a tudo, até o pecado aparecer, aquela vida que é relatada em Adão é para você. Tenha certeza de tudo. Aí tem um louvor que eu falei com o Juninho. Consegue levar, Juninho? Que é um louvor lindo. Eu até pensei em falar com a missionária para ver se ela louvava. Mas não fala justamente da pessoa derrotada. Fala do próprio Deus. Quem consegue visualizar? Nós não tivemos como ver o Jesus. Mas quem consegue visualizar a face de Jesus em nossas vidas? Quando nós buscamos a Ele de alguma forma ou de outra, nós o vemos em nossos corações. De uma forma ou de outras, nós construímos Ele em nossos corações. E aqui eu fecho. Mas antes eu vou falar uma coisa. A nossa vitória é sempre por intermédio de Jesus Cristo. Não há vitória sem Cristo. Ele é o maior fruto sobre todos os adversários. Ele já nos colocou como vencedor. Só falta você tomar posse. E não deixar que ninguém te tome isso. Nem mesmo você. Em nome de Jesus. Conhece? Vem? Vem, missionário. Glória a Deus. Encerrou? Glorificar a Deus, Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé em confiança e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está
Amém, meus irmãos? Parece que foi combinada a palavra desta noite, não parece? Porque tudo que foi dito aqui se confirmou através da palavra de Deus, que para mim a maior porção, a melhor parte do culto, é quando a palavra de Deus vem para poder te fortificar, amém? E o fundamento de todo o culto hoje foi falado sobre obediência. Que tu sendo obediência, por onde você passar, nada vai impedir que você deixe de adorar a Deus. Porque o teu maior amigo é Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, se firma no caminho de Deus, tá? Não deixe as coisas alheias desse mundo tirar o teu foco, não. Você fala assim porque Deus, o diabo é estrategista, tá? Ele é estrategista, ele sabe aonde te ferir.